Presidente, para manter toda a estrutura de um clube do porte da AP, exige muito trabalho, estudo, estratégia, dedicação, mas nos últimos anos também teve uma questão assim que veio para mexer com tudo, né? Que foi a pandemia, que você mesmo bem mencionou. Como foi lidar com toda essa situação de pandemia global num clube que há um espaço de lazer em que muitas pessoas ficam reunidas, já não podia mais ter essa reunião de pessoas, e como foi para conseguir administrar tudo isso nesses 3 anos? É um momento, acho que talvez seja o pior momento da história da Assembleia. Não posso dizer época de guerra, mas Belém não teve tantos problemas na época da guerra, mas a pandemia atingiu todo mundo. Não tínhamos escolha. A gente tinha que, levantar e trabalhar. E foi ainda na época do Afonso como presidente, eu como vice. E eu digo que também, apesar de todo o sofrimento de todos, foi uma grande oportunidade. A primeira coisa que, isso eu falo todas as vezes e vou repetir sempre, porque eu tenho muito orgulho disso. Na primeira reunião que nós tivemos, quando a gente fechou o clube, a coisa mais fácil que a gente poderia fazer era demitir funcionários. Porque a gente não ia ter condição de pagar a folha. Nós, imediatamente, deixamos de ter 40% do faturamento do clube por causa de eventos e restaurantes. Imediatamente. Você zera isso. Você passa a ter 60% no faturamento e você tem que diminuir despesas. E tinha inadimplência também. Muitas pessoas nem conseguiam pagar as mensalidades. Vocês tiveram que fazer uma negociação com os sócios também, não teve isso? Perfeito. Nesse período? Isso durante a pandemia. Sim. Eu digo, no primeiro momento, nós tínhamos ali 60%, contamos com uma inadimplência em torno de 30% a 35%. Certo. Foi o nosso cálculo inicial, que também é outro assunto interessante. E começamos a rever todos os contratos. E nos colocamos como obrigação até de não demitir ninguém. Se tivesse que demitir funcionário, ia ser a última ação. Porque a gente sabia que os funcionários também estavam desesperados, sem saber o que ia acontecer. Sim. Se a gente não desse a mão ali naquela hora, quem ia dar? E realmente foi uma decisão a mais acertada de todas, né? Porque tem reflexos até hoje disso, né? Da satisfação do próprio colaborador, de saber que nós lutamos por eles. E ali, a oportunidade que nos deu foi de revisionar todos os contratos da Assembleia, 100%. Nós conseguimos diminuir todos eles, né? E tivemos a oportunidade de ver o clube parado, que também é uma coisa que é inédito. Você, quando está no dia a dia, você está se planejando para o futuro, você está corrigindo coisas, mas você está fazendo, tem que amanhã abrir porque tem evento. Quando você para tudo, você tem um pouco mais de tempo para avaliar, para ver aqueles projetos que estavam parados, por que estavam se fazendo assim. Então isso foi uma grande oportunidade também, né, que nos deu, e nós soubemos aproveitar. E aconteceram reformas no clube? Aconteceram ajustes? Reformas, ajustes, mudanças de contratos. Tiveram contratos que, com a volta do movimento do clube, nós seguramos, até pela questão financeira. Alguns a gente viu que podia mudar completamente, né, quando viu tudo parado. Então, tudo isso também tem um reflexo importante na questão financeira do clube, a questão que hoje ele está. Essa parada e essa retomada, ela foi com muita tranquilidade, pé no chão, para que a gente alcançasse o que a gente tem hoje, essa segurança financeira, esse equilíbrio financeiro. E você mencionou que o início da pandemia foi ainda durante a gestão do ex-presidente, mas também teve um reflexo durante a sua gestão, porque a pandemia continuou um pouco, a gente teve uma segunda, uma terceira onda, e tem o reflexo financeiro também que você pegou, né? Então, como você avalia esse triênio depois de ter passado por tudo isso e ter pego o clube em uma situação, não digo financeira delicada, mas assim, com aquela pausa no faturamento que é tradicional daqui do clube? Era uma situação bem delicada, sim. Eu posso te garantir. Na verdade, o mau reflexo foi na minha gestão. Nós passamos uns 3 anos, a gente pode contabilizar com tranquilidade, quase 2 anos do clube sem 100% das suas atividades. Tá? Eu diria ali, significativa, quase 1 ano e meio. Entendi. Na primeira parada de 2020, começou ali em março, né? A gente começou a voltar alguma coisa em julho, ainda conseguimos fazer um campeonato de futebol, mas todos os restaurantes estavam com limitações de espaço. Sim. Os nossos eventos a gente não podia fazer shows, não podia. Então, assim, voltamos, mas muito limitados, né? 2021, infelizmente, tivemos uma segunda onda em Belém. Sim. Também por volta de março.
e de novo fecha-se o clube, de novo as exigências vêm mais fortes. Inclusive, vocês fizeram muitas questões de segurança para esse retorno, né? Tiveram várias exigências para que o clube mantivesse uma postura de segurança, com uma higienização, com questão de máscara, enfim. Como que foi montado toda essa estratégia para que o trabalho pudesse voltar de uma maneira segura, tanto para o associado quanto para o funcionário daqui de dentro? Eu te digo o seguinte, a Assembleia Paraense obedeceu todas as normas, todas, 100%, né? Coisa até que às vezes o próprio associado não entendia. Então, os nossos funcionários diversos da área administrativa passaram a trabalhar home office, nós tivemos que disponibilizar computador, nós tivemos que disponibilizar internet, né? A área de atendimento com toda a separação, distanciamento, tudo isso a gente teve que fazer. Isso foi logicamente, um mau trabalho dos próprios colaboradores, né? Nós tivemos que nos adaptar, como todas as empresas, na verdade, mas a Assembleia, isso eu digo também com muito orgulho, nós fizemos tudo que foi pedido, tudo que foi solicitado pelo governo do Estado, governo federal, todas as normas foram cumpridas e, sem dúvida, isso tem um ganho, que é o que eu estou falando, não tivemos aqui dentro nenhum foco de Covid, assim, como tiveram em outros lugares, infelizmente, que tiveram que continuar trabalhando. E isso é o que nos dá também muita satisfação de estar à frente do clube e ter tido essa responsabilidade no pior momento, né? Presidente, mesmo com toda essa situação, vocês conseguiram realizar diversas obras de melhoria e qualificação para o clube, que já é muito bom. A gente cita aqui, por exemplo, a sauna, as quadras de squash e beach tênis, além de reformas do ginásio poliesportivo. E ontem, inclusive, eu vou comentar, porque eu vi que teve uma reforma também no banheiro do restaurante ali do Central, que eu ainda não tinha visto também. Enquanto associada, eu vi isso ontem. Então, foram diversas mudanças que foram realizadas ao longo desse triênio. Vamos comentar sobre todas as modificações que foram feitas. Perfeito. Marília, tu sabes que até os governantes, né, falam assim, tem obras de saneamento que o povo não vê. Tá debaixo da terra. Normalmente são as que não são feitas. Eu te diria que tem muita obra, tem muita coisa, né? Hoje o clube, por exemplo, conta com hidrantes em toda a sua área. Né? Isso era uma exigência dos bombeiros. Esse projeto, logicamente, vinha sendo discutido. Quando veio a pandemia, ele ficou em aberto, até com os próprios bombeiros, porque eles não era o assunto da hora, o clube estava parado também. E nós retomamos, e hoje nós temos a liberação, por exemplo, dos bombeiros de toda a área do clube. Sim. Antes nós tínhamos só da área de eventos, que a gente chama, né? Que são os salões e o complexo de eventos. Hoje nós temos de todas as áreas. Isso foi uma obra grande, uma obra cara, mas de extrema importância, né, no combate aí a qualquer situação. E essa exigência que os bombeiros nos fazem. Além disso, nós fizemos diversas adaptações em áreas do clube, inclusive para receber o que nós recebemos agora com muita felicidade, as certificações ISO 9001 e 14001. Então são obras de valores muito importantes, né, que talvez o sócio não veja no dia a dia. As obras que o sócio está vendo, sem dúvida, os banheiros era uma necessidade real, os banheiros, por exemplo, do Central que tu falaste, e nós fizemos, o arquiteto fez um trabalho muito bacana, conseguiu aumentar o tamanho, na verdade, preservando o espaço também PCD, né, e ficou muito bonito mesmo. Inauguramos agora, essa semana também, reabrimos, né, na verdade, os banheiros do tênis, que também era uma necessidade de muito tempo e que, inclusive, de conversa com o pessoal do tênis, que frequenta muito o clube, da necessidade de se fazer isso, não era de hoje. E nós conseguimos também entregar. Mas, além disso, por exemplo, só no tênis, nós fizemos os fechamentos das quadras 5, 6, 7, 8, que também era uma necessidade, que eram com lona e tinha passagem de luz, que atrapalha o jogo, e sempre se pedia isso. Nós fizemos na minha gestão tudo isso. Né? Terminamos a quadra 4, que era uma quadra que deu muito trabalho, porque tinha um problema estrutural e não conseguimos finalizá-la na gestão do Afonso. Nós tivemos que praticamente refazer, né? E a febre do beach tênis, né? Que pegou, que está aí, que traz o associado, inclusive o mais jovem, para dentro do clube. Eu tenho visto muito isso. E que foi uma grande obra realizada nesse triênio também. Isso foi uma febre na cidade toda, né? A gente viu explodir na cidade toda um monte de quadras aí de beach tênis, um monte de atleta de domingo também aparecendo. Esse foi um grande... Pegou embalo aqui foi também. Um grande acerto também nosso, né? Assim,
Nós já tínhamos alguns praticantes do beach tênis aqui nas nossas quadras próximo ao toque-toque, né? Nós temos 2 quadras tradicionais, que tem o vôlei, tem o futevôlei, e tinha o beach tênis. E quando nós fizemos o restaurante, o Larena, que é próximo lá da quadra 9 e 10, do Campo Master, nós entendemos que precisavam trazer também algumas coisas para o sócio poder frequentar aquele espaço. Um espaço totalmente novo, na verdade. Porque ali era para atender, sim, uma necessidade do futebol, que já tem um campeonato ali, tem 3 categorias que jogam naquele campo, né? Sub-16, sub-23 e o sênior. Mas também tinha essa questão de crescimento ali que a gente via do beach tênis. E nós, ainda na minha campanha, nós abrimos um canal de comunicação com sócio, a gente chamava de Tô Te Escutando. E vieram algumas coisas de lá, o que é ótimo, né? Sim. E falavam muito do beach tênis. E nós resolvemos ali perder um espaço de estacionamento, né? Mas isso tudo estudado, porque nós temos um edifício garagem que só lota em dias muito específicos, inclusive porque as pessoas hoje, nas maiores datas do clube, vêm muito mais de Uber, de táxi do que antigamente. Então, tudo isso com estudo feito, nós resolvemos fazer lá 2 quadras. E foi no exato momento que explodiu. Nós entregamos e em uma semana já era um grande sucesso, uma quantidade significativa de sócios jogando o beach tênis lá, tanto que hoje existe a necessidade clara de mais espaços assim. Tanto que estamos fazendo o que vai ser a 5ª quadra de areia da Assembleia Paraense. Olha aí o spoiler. Numa quadra menor. Quem passa lá já viu que já está com tapume, já está sendo feito. Porque a gente não pode parar, nós temos que continuar tentando encontrar soluções para atender os sócios. Mas o volume de sócios realmente é bem significativo. Hoje, nós estamos no meio de um ranking do tênis, né? do beach tênis. E nessa competição agora tem mais de 500 sócios inscritos. Então, caramba, muita coisa. É um número bem significativo. Né? Tu falaste agora do ISO 14001. Se eu não me engano, ele está ligado a questões ambientais, né? Quais são as práticas ambientais que a Assembleia toma hoje de cuidar com a natureza? Recicla alguma coisa? Como é que é o trato do que é descartado hoje? Tem a questão do copinho também que vocês adotaram, né, durante os eventos. Vamos falar sobre isso, sobre essa questão ambiental aí. A ISO 14001 era uma obrigação nossa buscá-la, principalmente porque nós estamos aqui dentro da floresta amazônica. Essa é a nossa realidade. Então nós temos que, inclusive, ser exemplo para os demais clubes no Brasil inteiro. Né? A Assembleia já toma algumas medidas já há algum tempo, não fui eu que comecei isso, né? O próprio copinho a gente ficava muito incomodado com a quantidade nos eventos, a quantidade de copos descartáveis que eram usados, né? Nós temos, logicamente, também que se preocupar com a segurança do nosso associado. Então a gente não usa copo de vidro em algumas áreas, como piscina, beira de campo, porque gera uma insegurança no caso de quebra e tudo mais. Isso já há muitos anos. E nesses eventos, calhou também de ter uma empresa aqui com esse modelo, que é esse copinho do bem, que vários lugares de Belém usam hoje, principalmente festivais de cerveja e tudo, que você pega um copo, paga uma caução e depois você pode levar como souvenir ou devolver e receber sua caução de volta. Esse copo pode ser lavado e usado diversas vezes. Então tem uma economia ambiental aí absurda, né, do que a gente deixou de usar de copos descartáveis. Sim. E hoje nós temos coleta seletiva feita inclusive internamente pelos nossos colaboradores, tem as cooperativas que recebem esse lixo já separado e dão destinação final adequada. A Assembleia manda entregar lá para eles ou eles vêm buscar isso? A Assembleia entrega, né? Quando não consegue entregar, a gente de qualquer forma paga para que venham buscar, né? É uma parceria que já tem algum tempo e que a gente continua tentando, porque tem um lado social também importante, né? E que é fundamental, acho que em todas as atividades da Assembleia, ter essa visão social. E que a gente busca nesse sentido. Além disso, também economia de impressão de folha é uma coisa que às vezes a gente não se toca, mas a quantidade, por exemplo, de papéis usados na Assembleia era um absurdo. E nós conseguimos colocar cota para cada departamento, em vez de imprimir, usar dos artifícios que a gente tem hoje, né? Digital, a tecnologia digital. Então, é um trabalho contínuo. Nós estamos recebendo hoje a certificação, mas não quer dizer que esteja tudo que a gente já esgotou. Tem muita coisa a ser feita, mas a certificação, a 14001, ela carimba a Assembleia como sendo uma empresa que tem essa responsabilidade e vai continuar buscando formas
de melhorar o seu trabalho na questão ecológica, da sustentabilidade. E, como eu disse no início, isso é fundamental para que a gente seja um grande exemplo para os demais clubes do nosso país, né? E como nós somos o maior clube da Amazônia Legal, a gente não tem dúvida disso, nós somos olhados também. Sim. Então, quando nós falamos da certificação, da 9001, que também tem uma importância enorme, a gente vai poder falar sobre isso, a primeira coisa que eu falei, a gente não pode deixar de ter a parte ambiental, porque seria um contrassenso para mim, como presidente do maior clube da Amazônia, não fazer esse passo importante para consolidar a Assembleia no que ela já faz e o que ela pode vir a fazer. E por falar sobre esses olhares que estão voltados para a Amazônia, para a Assembleia Paraense, um clube grande da região norte, temos premiações também que a gente tem aqui em cima da mesa, inclusive, e que foram fruto de um trabalho feito ao longo desse triênio, na realidade de 6 anos já, né? Porque já temos aí toda uma gestão feita que você participava. Temos o prêmio aí, ó, esse filantrópico. Aqui é o prêmio FENAClubes, filantrópico 2020 e 2021. Troféu Inspiração 2021, Assembleia Paraense, e qual outro? E o prêmio FENAClubes, Clube Social. Pronto, vamos falar sobre essas premiações? Vem essa responsabilidade que eu falei, porque a Assembleia tem uma posição muito importante entre os clubes, né? Nós temos 2 grandes entidades de clubes no Brasil, que é a CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e a FENAClubes, que apesar do nome FENAClubes, é a Confederação Nacional de Clubes, né? E existem reuniões, e uma vez no ano tem uma grande semana dos clubes, onde existem algumas premiações, né? E eu tenho muito orgulho de falar que fiquei muito surpreso a primeira vez que eu fui de como os clubes no Brasil enxergam muito bem a Assembleia Paraense, né? A Assembleia está, sem dúvida nenhuma, entre os 10 maiores clubes do Brasil. Tá? Em relação a quê que você Em relação a espaço físico, em relação à capacidade financeira, em relação ao número de associados. Logicamente, você somando tudo isso, a Assembleia está muito bem posicionada. Entendi. E nós estamos falando de clubes, inclusive dos clubes que praticam o futebol como esporte, né? Caso dos grandes times de futebol que fazem parte, né? E os clubes mais sociais, como é o caso da Assembleia Paraense. Então, a nossa posição ela é fundamental até nesses. Nós somos muito bem recebidos e um carinho muito grande. Você tinha essa dimensão antes de ir? Não, juro que não tinha. Nesse tamanho, não. Os ex-presidentes sempre falaram isso, mas eu não imaginava que fosse tamanho. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, dessas premiações que às vezes tem pessoas que não entendem. Que infelizmente, existem premiações hoje que não têm uma preocupação realmente real de buscar o que realmente aconteceu. São premiações dadas, aí, não é só no Brasil, no mundo todo, em que a pessoa vai lá, ajuda financeiramente e acaba tendo uma premiação, infelizmente. Nós estamos falando de prêmios reais, de prêmios onde todos os clubes estão querendo ganhar. Então, a primeira grande surpresa assim, que eu tive foi quando a Assembleia ganhou a primeira placa do Top 100, né? É uma placa que eles chamam dos 100 maiores clubes. Então, nós recebemos isso na gestão do presidente Daniel. E essa premiação, ela tem a seguinte regra. Nem todos os clubes ganham todo ano, né, logicamente. Quantos clubes a gente tem com essa dimensão aqui no país? Só para ter uma ideia do que essa dimensão de tamanho. Que entra nesse ranqueamento. Só pra gente nesse ranqueamento, mais de 1.000 clubes. 1.000 clubes? Mais de 1.000 clubes, com certeza. Então... Até mais. Mas eu digo que vão para as reuniões, que estão mais engajados, eu diria em torno disso, né? E nós recebemos essa primeira placa do Top 100. E a regra era o seguinte: o clube que receber 5 vezes consecutivas ganhará a placa de ouro, né? E nós fomos ganhando. Ganhamos no Daniel, ganhamos no Afonso primeiro ano, ganhamos no segundo ano do Afonso, ganhamos no terceiro ano. Aí não teve um ano por causa da pandemia. E eu tive a honra de receber a 5ª placa. Que era de ouro. Que é a placa de ouro. E só 10 clubes no Brasil receberam essa placa. E aí eu recebi o 2º prêmio, mas com muita satisfação, porque foi o primeiro ano que criaram o prêmio filantrópico. Legal. E ele veio do que nós fizemos durante a pandemia. Porque, na verdade, vários clubes receberam esse aqui, que é um prêmio menor em tamanho, mas também muito importante. Foram todos os clubes que tiveram ações sociais durante a pandemia. Foram 8 clubes que receberam e a Assembleia recebeu. E com isso, que eles viram como os clubes se preocuparam também com a questão social, porque a Assembleia também se preocupou com seus arredores, se preocupou com algumas entidades que a gente já ajuda
E durante a pandemia a gente até aumentou isso de alguma forma. E como eles viram, por causa desse prêmio, eles resolveram criar mais uma categoria e o Assembleia foi a primeira a receber, que é o Clube Filantrópico. Muito né? legal. E aí veio o outro ano, que aí eu fui, não vamos ganhar mais prêmio nenhum. Eu já recebi tudo. A Assembleia já recebeu um Oscar com o Afonso, né, o Prêmio Fenaclubes, eu já recebi outro. Tá ótimo, a gente já tem o Filantrópico, temos a placa de ouro. E realmente nós estávamos sentados para curtir a festa e ver os outros clubes, a satisfação que é receber esse prêmio. Quando falaram, olha, prêmio Clube Social do Brasil... Dessa vez não te ligaram para chegar antes. Não me ligaram porque não tinha pandemia. Não era mais selecionado logo. Eu até saí daqui e falei com alguns gerentes, falei assim, acho que esse ano a gente não vai ganhar nada, porque não recebemos e-mail, não teve instrução nenhuma. E quando falaram assim, é um clube do Norte, a primeira impressão minha era assim, pô, que bom, da onde é esse clube? Porque, que bom que tem outro clube aqui no Norte, forte, que está ganhando isso. E vem de Belém do Pará. E eu olhei e falei assim, pô, quem é que está aqui? Tinha outros clubes que não estavam nem presentes na festa. Pô, será que alguém não veio receber? Juro que a última coisa que veio na minha cabeça é que era lógico que era a gente. Aí quando apareceu, porque eles fazem, a gente manda alguns vídeos das ações da Assembleia, Sim. eles pedem pra gente sempre estar mandando, até pelo marketing dos clubes. Aí eu vi um vídeo da Assembleia. Bateu o olho, já sabia Que era do nosso daqui. Baile das Debutantes. O retorno do Baile das Debutantes, que a gente veio ali 3 anos Que é um da marco menina, dentro que é um do marco clube, dentro do né? clube, O Baile né? dos Debutantes, eu acho que ele é tão antigo quanto a fundação do clube, né? Ele ele começou tipo 5, 6 anos depois. Há uma controvérsia nessa data de quando começou, por isso que eu não gosto de cravar. Sim. Porque a gente fez o baile centenário, que seria o 100º, depois vieram, não, teve um antes, ou teve um ano que não teve. Bem, de qualquer forma, ele é centenário, ele tem mais de 100. Ninguém que estava lá falou isso, né? Com certeza. Eu subi tremendo. Esse foi realmente o prêmio que me pegou. Porque eu não acreditava, ganhar 2 anos seguidos. Ninguém ganha 2 anos Sim. seguidos. Porque realmente era uma coisa que não tinha como eles não darem pra E gente é um como prêmio clube de social. grande importância, um prêmio de social, não foi? De clube social. É o Oscar do social, é isso? É o Oscar do social. Nós temos 2. Né? Nós temos o filantrópico, mas temos 2 do clube social. E dentre tantos clubes no Brasil, até dá uma assustada, né? Não, De subir eu lá acho no que palco. nós somos mesmo. Não, uma assustada de não saber que ia ganhar, de chegar lá no palco, por isso que tremeu na hora do Foi. do Eu discurso. nunca tremi para subir lá, já recebi os outros prêmios, mas nesse, Sim. pela surpresa. Essa é a verdade. Eu não acreditava que a gente fosse, não estava esperando. Mas foi. Como é que a informação desse prêmio chega para o associado? Como é que isso é comunicado para ele? Porque, enfim, é um negócio de uma relevância muito grande. Como é que faz isso chegar na cabeça do cara, o cara ter orgulho de dizer o seguinte, caramba, recebemos mais um prêmio tão relevante assim? A gente faz a divulgação interna no clube, né? A gente tenta mostrar a importância de um prêmio desse, como eu falei, para não acharem que é um prêmio bobo, porque não é. É um prêmio que realmente vem e consolida aquilo que a gente sabe da nossa posição, do trabalho feito por todos, homens e mulheres que passaram pelas diretorias e como colaboradores. A história desse clube está sendo reconhecida, né? E o sócio faz parte disso. Ele é o responsável, sem dúvida nenhuma. E a gente divulga, faz logicamente internamente, nas nossas redes sociais. Nem todo mundo acaba se interessando, talvez, porque não entende bem, mas a gente faz a divulgação e eu posso te dizer o seguinte: quem já esteve lá para receber, os membros da diretoria, os próprios colaboradores sabem o quanto é importante isso, não só por orgulho da própria Assembleia, mas para a nossa região. Fazer diferença vindo daqui é muito bom, né? do norte não é fácil. Tanto que eu digo, toda empresa que se destaca nacionalmente sendo daqui tem que ser aplaudida. Sim. Nós estamos muito distante do grande centro. Imaginem vocês que todos os clubes participam. Quem conhece a região sul, que é muito forte de clubes, a própria região sudeste, São Paulo, tem clubes maravilhosos. Sim. E estar com a Assembleia no meio disso e com destaque é de um orgulho assim, absurdo. Olha, o associado ele pode até não ter muita dimensão em relação à premiação, mas tem uma coisa que quando fala, mexe assim com o psicológico, é dinheiro. Vamos falar sobre contas. Como é que a gente encerra esse triênio? Qual é a saúde financeira atualmente do clube? Hoje, graças a Deus, o clube tem um equilíbrio financeiro importante, né? E que me deixa muito tranquilo, né, na entrega do clube. Uma das coisas que nós
e aí eu tenho que falar também da gestão do Afonso, que estava como vice-presidente, como eu falei aqui, muito atuante também, coisa que a gente tem feito, né? O meu vice-presidente, o Oscar, por exemplo, é muito atuante na administração. Isso faz com que tenha mais tranquilidade, inclusive, por conhecer como a gestão é feita. E já na época do Afonso, quando nós assumimos, uma das primeiras coisas que nós colocamos entre nós era o seguinte: nós não temos nada a dever, nós temos que mostrar para o associado. Vamos fazer uma auditoria externa. E passamos a fazer auditoria externa desde aquele primeiro momento, né? Corrigimos muitas coisas contábeis, alguns lançamentos que até a modernidade da contabilidade exigia, e conseguimos, no último ano do Afonso, ter o primeiro relatório de uma auditoria externa das contas da Assembleia Paraense, aprovando as contas, ainda com algumas ressalvas, coisas de lançamentos que precisavam ser feitos, como, por exemplo, a questão de mobilizado. Você vai lançando contabilmente e essas coisas vão se deteriorando. Muitas delas você tem que botar depreciação, e coisa que se fazia, mas talvez não com o cálculo que eles exigem, da forma como eles exigem, e nós começamos a fazer. Isso foi pioneiro? Foi a primeira vez que aconteceu? Que eu tenha conhecimento, sim. Tá? E na minha gestão, eu tive a felicidade, no segundo ano de gestão, de receber o relatório da auditoria sem nenhuma ressalva. Então, isso é uma demonstração cabal de que a nossa contabilidade, aquilo que o sócio enxerga, que todo mês a gente publica, é real. Não há ali qualquer manipulação, qualquer coisa fora das melhores práticas contábeis hoje existentes, né? E isso é muito importante, que dá a credibilidade do que nós estamos falando. A questão financeira em si, como eu falei aqui mais cedo, a própria pandemia teve esse condão de nos ajudar no sentido da gente conseguir rever todas as práticas administrativas, todos os contratos. E aí vem a coisa fundamental que a gente não pode esquecer: o sócio. Quando eu falei aqui, a gente tinha um cálculo de torno de 30% a 35% de inadimplência por causa da pandemia. No pior momento, nós chegamos a 17%. Isso é um número fantástico para um clube social, porque naquele momento, as pessoas deixaram de pagar o que para alguns pode parecer supérfluo, que eu entendo que não é. Mas a pessoa continuar pagando significa só uma coisa: amor pelo clube. E porque o sócio também comprou a briga de não demitir funcionário. Uhum. Então, se hoje nós estamos... Isso foi colocado para eles? Isso foi comunicado. E nós estamos como nós estamos é graças ao sócio, Sim. Primeira coisa. E segundo, as boas práticas administrativas. Eu tive a oportunidade de implementar uma gestão mais profissional do que a gente já tinha, né? Nós reforçamos, nós trouxemos consultoria de fora, que eu acho que a gente precisa sempre trazer pessoas que tenham conhecimento para nos ajudar, e nós criamos uma nova reestruturação de gestão no clube. Hoje nós temos 8 gerências, onde todas as atividades do clube estão nessas gerências. Além disso, nós temos uma controladoria que está a par da própria administração no sentido de gestão, que é o nosso compliance, onde nós temos uma fiscalização interna que eu tenho certeza do que estou dizendo é mais rígida até do que a própria auditoria externa, porque no dia a dia todos os lançamentos do clube passam pela controladoria. Isso tudo faz com que você, melhorando a gestão, você diminua custo. É natural que isso aconteça. Você passa a fazer compras melhor, você passa a gastar de forma melhor, você passa a contratar de forma melhor, e não na correria, e não para alcançar um objetivo muito rápido. Isso tudo reflete diretamente no caixa do clube.